Fala pessoal, ó, esse vídeo tá bem grande, tá? Mas assiste até o final, prepara aí a pipoca, prepara o refrigerante, a cerveja e assiste o vídeo aí, porque tem muita informação interessante, tá? Muita informação boa, informação técnica para quem tá querendo construir sua CNC Plasma, tá? Tem muita informação legal, coisas que inclusive eu vou descobrindo aqui com o serviço, né? Porque eu também não sou profissional, eu tô aprendendo. Mas não deixa de curtir e de se inscrever no canal, tá? Não deixa de curtir o vídeo pro YouTube dar aquela força pra gente, né? E se inscrever no canal aí, beleza? E eu não consegui, pessoal, encurtar o vídeo, tá? Eu tentei o máximo possível encurtar esse vídeo, mas não consegui, cara. Eu não consegui. Tudo que dava pra acelerar, eu acelerei, mas não deu pra acelerar tudo, tá? Então tem muita teoria. Eu falo muita coisa ali no vídeo, então não deu pra encurtar mais o vídeo do que isso, tá beleza? Espero que entenda aí. E bom vídeo pra vocês. Valeu! E aí turma, vamos dar continuidade aqui na próxima fase do projeto. Eu acabei de chegar do ferro velho. Bom, tá aqui, foi esse material que eu comprei, ó. Essas cantoneiras aqui galvanizadas até, ó. Chapa muito boa, muito grossa. Já já vocês vão ver para que ela vai servir. Comprei duas. Comprei essa chapa aqui que também vai me servir para fazer para a máquina aqui, é uma chapa com mais ou menos 5 milímetros aproximadamente, vai servir perfeito para mim. Paguei 144 nesse conjunto todo, né? É um preço até razoável. Poderia ser mais barato, mas esse ferro velho que eu fui lá é um outro ferro velho que eu não costumo ir. Lá é um pouco mais caro o material, mas tudo material muito bom. Aqui tá a mesa. Hoje a gente vai dar continuidade nessa mesa aqui para a próxima fase dela, né? Primeiramente eu vou tirar essas travas aqui, né? Tirar as travas, tirar os pontinhos de solda daqui para não atrapalhar em nada. Onde tem essas marcas de soldagem aqui eu vou tirar também para não atrapalhar. E eu vou mostrar para vocês o projeto para vocês entenderem melhor. Bom, tá aqui. Vamos olhar aqui o projeto aqui, eu vou mostrar ele para vocês entenderem direitinho o porquê daquelas peças. Deixa eu até diminuir a luz aqui que tá muito... agora ficou bem melhor. Pronto, ó, o projeto aberto aqui. Vou mostrar pra vocês aqui uma visão um pouco mais aberta. Cadê uma mesa aqui já? Porque aqui eu copio e colo várias peças, vários projetos aqui dentro, para eu ir modificando um separado do outro, para ter ideia de diversificações da modificação do projeto. Mas a mesa tá clara aqui, ó. A mesa aqui, ó. Essa mesa aqui é a mesa que tá ali fora, ó. Entendeu? Eu faço o projeto aqui no computador. Esse programa que se chama SketchUp é um programa que os arquitetos usam para fazer os projetos arquitetônicos dele, fazer casa, prédio, enfim, fazer muita coisa. É um programa de modelagem, tá? Modelagem 3D. Você faz qualquer desenho nele aqui. Eu aprendi a usar esse programa aqui brincando, né? Fazendo desenhos que eu queria e tudo mais. Aí ele me serve também para fazer os meus projetos aqui na oficina. Aí a primeira parte da mesa que eu fiz foi essa daqui, ó. Que é aquele quadro que eu fiz primeiro, no começo no primeiro vídeo aí. E depois eu fiz esse daqui que é o eixo Y. Isso aqui se chama eixo Y. Toda essa parte aqui. A máquina ela funciona o seguinte, ó. Esse eixo Y aqui, ó, ele se movimenta nesse sentido, ó. Certo? E o eixo X... Cadê? Não, mentira. O eixo X aqui, ele se movimenta nesse sentido, ó. O eixo X. Esse aqui é o eixo X. E o eixo Y é esse daqui, ó. Ele se movimenta nesse sentido. E o eixo Z, que é esse aqui, ó, é um eixo que fica subindo e descendo. Então a máquina ela trabalha assim, né? Com esses três movimentos. Aí aqui, ó, tem ela já em cima da mesa aqui, ó. É mais ou menos assim que ela vai ficar, pessoal. Mais ou menos nesse padrão aí. E todas as medidas que eu tenho aqui no programa são medidas reais. Por exemplo, essa barra aqui, ó. Vou mostrar para vocês ali fora o que é essa barra aqui, ó. Isso aqui é uma barra de aço com um suporte aqui. Isso aqui eu fiz, eu mesmo modelei, medindo a partir da peça real. Então aqui tem exatamente a medida da peça real. Assim como esse rolamentinho aqui, ó. Esse aqui é um rolamento, ó. Esse aqui é um rolamento. Eu vou mostrar para vocês ali já já o rolamento.
Esse aqui é o rolamento que eu tirei também as medidas da peça real, reproduzi aqui no programa para poder ter noção de tamanho, enfim, todas as dimensões certinhas para saber como que eu vou fazer a máquina direitinho, entendeu? Daí fica bem mais fácil, né? Todas essas peças aqui também, isso aqui também, eu tenho essa peça aqui na oficina para montar a máquina, tirei as medidas da peça real para poder montar essa daqui, para poder desenhar. E as peças que eu comprei ali é para fazer o eixo X, quer dizer, o eixo Y, que é esse eixo aqui, e o eixo Z, que é esse eixo aqui, né? Eu comprei as cantoneiras, que eu vou colocar as cantoneiras aqui, ó. Nem tudo que está aqui no projeto eu estou fazendo exatamente igual está no projeto. Algumas coisas que, por exemplo, que não tem no projeto, eu coloquei lá na mesa lá fora. Por exemplo, as rodinhas, aqui não tem. Porque não é necessário pôr as rodinhas aqui no projeto. Não achei necessário, não coloquei. E os pezinhos também. Os pezinhos eu não coloquei porque eu nem lembrei também. Mas também não faz diferença. Então os pezinhos aqui de apoio, ali na mesa tem, aqui já não tem, entendeu? Então algumas coisas eu vou fazendo ali na hora, modificando ali e tudo mais, coisas que não estão no projeto. No projeto aqui eu faço o essencial para ter medida, para saber dimensões, ter noção de como que eu vou fazer. E depois que eu já tomei um rumo, eu vou fazendo as coisas, algumas coisas eu vou modificando ali por conta própria. Então a cantoneira ela vai vir no lugar dessa chapa aqui, ó. Nessa chapa aqui vai ser onde vai ser a cantoneira que eu comprei, tá? E essas aqui, ó, aquela chapa grandona que eu comprei, ela vai vir pra cá, ó. Vai ser no lugar dessa daqui, vai vir aquela chapozona. Atrás aqui vem uma outra chapa também grande. Sem contar outras pecinhas pequenas que tem aqui em cima, ó. Ó, aqui em cima tem uma chapa. Aqui na lateral tem uma chapa. Aqui, né, embaixo desse motor tem outra chapa. Na lateral tem outra chapa. Então eu vou precisar de toda aquela chapa ali para fazer essas modelagens aqui. Entendeu? Agora vamos lá para fora. Eu vou tirar todas as travas da máquina, as travas que estão travando aqui os cantos, né? Tirar tudo lá para poder a gente começar já a fazer os trabalhos aqui. Bom, vamos lá. Eu vou fazer aquela base que vai ficar os rolamentos aqui. E eu preciso de um molde, porque o rolamento, ó, ele tem uns furos aqui, né? Tem esses furos. Para fazer esses furos com precisão, eu preciso ter um molde, tá? Porque se eu for fazer só medindo aqui, não adianta. Já fiz várias vezes, sempre sai errado. Eu até fiz um aqui, fiz um moldezinho, ficou perfeito. A furação dele ficou perfeita. Porém eu tive uma outra ideia, que eu tinha esse rolamento aqui que ele tava meio que inutilizado. Falei, pô, vou cortar um pedaço dele, né? Aí eu cortei aqui, ó. Ele era nesse padrão aqui, ó. Aí eu cortei todo o restante aqui, eu arranquei fora. E agora eu tenho aqui um molde perfeito, ó, com as dimensões perfeitas aqui, ó, para eu poder fazer a furação. Agora é só colocar ele aqui onde eu quero. Essa parte aqui que tá marcada aqui eu vou arrancar fora. Eu vou até colocar um X aqui, ó. Porque isso aqui eu vou arrancar fora, não vou utilizar. Vou cortar, né? E do que vai ser utilizado daqui para cá, vai ser só aproximadamente 30 milímetros. 30 milímetros não, é 30 centímetros. É mais ou menos o que eu vou usar, ó. Vou usar mais ou menos até aqui, ó. Só que eu não vou cortar agora, primeiro eu vou testar para depois cortar certinho. Mas o outro rolamento, ele vai vir aqui, ó, nessa distância. Quanto mais distância, melhor, mais firme fica a máquina. Porém, também vai ocupar mais espaço aqui, né? Quanto mais distante for um rolamento do outro, mais a máquina vai ocupar esse espaço aqui, nesse sentido, e menos área de trabalho, a área útil de trabalho ela vai ter, entendeu? Isso aí vocês vão ver na prática quando a máquina estiver pronta, tá? Agora o que eu vou fazer? Eu vou levar ali levar essa peça aqui para a furadeira de bancada para a gente fazer o furo certinho aqui já no lugar. Vou prender aqui com alicate e fazer o furo, beleza? Vamos lá. Bom, os furos estão todos prontos, né?
um rolamento aqui, outro aqui, aqui, e os locais onde eu marquei que eu vou cortar fora essas peças aqui. O que eu vou fazer agora? Vou colocar as guias lineares, que são as barras de aço, né? Isso aqui se chama guia linear, certo? Vou colocar outra igual tá essa daqui, para colocar os rolamentos, que chama de pillow block. Colocar os pillow blocks, os rolamentos, né? Ali, e testar como que vai ficar esses rolamentos aí no lugar. Eu vou prender essas guias com 2 parafusos em cada uma, porque senão elas vão cair na hora de fazer os testes. Olha, quando eu falo pra vocês que CNC você tem que ter muita precisão no que você vai fazer. Ó, furo aqui bateu perfeito, certo? Perfeito. Mas quando eu botei os parafusos, ó, não tá casando com esse rolamento de cá. Mas por que isso tá acontecendo? Porque aquele furo ali, o molde, ele ficou um pouco assim, entendeu? Ele era pra ficar retinho, esse daqui ficou reto, mas esse daqui ficou um pouco assim. Eu até aumentei o furo desse daqui para poder compensar, né, com a folga, mas não resolveu. Eu vou ter que fazer vou ter que aumentar essa furação bem mais, né? Folgar aqui para ver, ó. Folguei, opa, deu certo. Ah, então a furação que eu fiz lá, porque aqui eu fiz com 6,5 e aqui eu fiz com 7 para compensar justamente esse negócio ficou torto, mas era só o parafuso que estava um pouco apertado, ó. Deu certo aqui agora. Vamos lá fazer essa furação bater aqui. Olha só que perfeito, cara. Pronto. Vamos até dar um aperto aqui, porque quando você aperta os parafusos, os rolamentos costumam travar, sabe? Ó, tô vendo uma coisa aqui já na minha furação, ó. Isso daqui ficou um pouquinho torto, ó. Pouquinha coisa, mas isso daí é compensável. Isso daí compensa. Vou apertar bem aqui e vamos ver se esses rolamentos vão correr ainda solto. Nó, perfeito, cara, leve. Ele só não tá correndo porque ele tá caindo de lado aqui, ó. Tá solto ainda. Eu vou fazer o do lado de lá agora. Ó, ele fica solto aqui. Mas quando botar a peça aqui em cima, ele vai... Nossa, cara, que top. Cara, top demais, ó. Nossa senhora, tô feliz com isso aqui. Que resultado bacana, cara. Muito top. Muito top. Tô muito satisfeito. Vou fazer o outro lado agora. Bom, tentei fazer uma gambiarrazinha aqui pra ver se dava pra movimentar os dois juntos aqui. Mas não deu. Mas, cara, ficou muito, muito, muito macio e sem folga. Zero folga. Muito legal, cara. Muito, muito, muito legal. Tô muito satisfeito com isso aqui. Eu nunca consegui fazer uma furação tão precisa, de bater certo assim de primeira. Cara, top. Top. Tô satisfeito demais. Próximo passo agora, vamos fazer essa base daqui, né? Nas dois lados aqui, fazer a base aqui. E depois vai vir essa barra aqui no meio, ligando esses dois conjuntos aqui de rolamentos. Beleza? Vamos lá. Eu cortei as peças, não mostrei o procedimento para não ficar repetitivo, mas cortei as peças aqui milimetricamente. Essa aqui é o mesmo tamanho daquela lá. Já ponteei um pontinho de solda aqui só para segurar elas no lugar. E igualei aqui. Isso aqui eu igualei, certo? E esse aqui também eu igualei. Coloquei uma chapa aqui e igualei. Porque em teoria esses dois aqui, ó, esse e aquele lá, eles estão alinhados um com o outro, certo? Estão alinhados assim um com o outro. E eu vou pegar esse metalon aqui. Eu vou ter que cortar mais um metalon, já está um pouco tarde já, agora são 18h41, mas eu vou finalizar essa parte aqui hoje para já deixar mais ou menos pronto. Eu vou pegar esse metalon, vou soldar ali no meio, certo?
Cara, isso é muito difícil de fazer, muito difícil de fazer, porque CNC necessita de muita precisão, muita exatidão. Cara, é um negócio muito cabuloso. Bora ver se esses metalons estão alinhados em pé. Ó, dá pra ver que eles estão bem alinhadinhos. Ó, lá de trás, ó. É assim que eu meço no olho. É assim que eu meço, ó. O lado de trás com o da frente, os dois estão na mesma linha aqui, ó. Ó, na mesma linha. Estão bem retinho. Então o corte que eu fiz foi bem preciso, certo? Vamos botar esse trem aqui agora. Rapaz, agora que eu percebi que não estava gravando. Eu vim olhar aqui para dar uma pausa no vídeo. Eu não estava gravando, mas eu coloquei aqui a barra no lugar. Mas deu muito trabalho. Eu achei que estava gravando o trabalho todo que eu tive para botar esse trem aqui, cara. Deu muito trabalho de pôr. Parece simples, né? Mas não é, cara. É muito difícil, muito difícil. Graças a esses esquadros aqui foi o que me ajudou. Mas só um não segurou, tá? Eu tive que pôr dois aqui embaixo. Medir com um pedacinho de metalon aqui. Cadê ele? Tá por aí. Ah, tá ali o pedacinho de metalon ali, ó. Eu boto ele aqui pra tirar, aferir a medida certinha aqui do topo. Enfim, deu bastante trabalho. Aí um metalon sozinho, um esquadro sozinho não segurou a peça não. Ficou caindo várias vezes. Agora eu parei para dar uma pausa para poder pensar aqui. Porque aqui tem o seguinte. Nesse sentido, a máquina não pode ficar assim ou assim, né? Ela não pode ficar torta, ó. Vocês veem aqui, ó. Eu vou movimentar essa peça aqui, ó. A outra lá mexeu só um pouquinho, ó. Porque só tá com um pingo de solda. Não posso nem mexer muito não, senão ela quebra. Mas ó, vocês veem que ela entorta, ó. Entortou, certo? Isso aqui eu tenho que pensar numa forma de eu deixar isso aqui 100% alinhado, para que quando a máquina fizer um movimento lateral, ela não faça um movimento assim, entendeu? Então eu vou ter que tirar várias medidas aí, aferir medidas para ver se a máquina vai fazer o trabalho certinho dela, beleza? Bom, vamos lá, segundona, pessoal. A última cena que eu gravei foi no sábado. E no sábado eu fiquei no eixo Y, que eu fiz, coloquei a barra lá, o metalon no eixo Y e tudo mais. E depois que eu fiz isso, eu me deparei com uma dificuldade que foi o alinhamento da máquina. Tá? E eu quebrei cabeça demais, tirei muitas medidas para poder chegar a alguma conclusão, né? E eu cheguei a algumas conclusões aqui, eu vou mostrar para vocês aqui no projeto. O termo que eu vou usar aqui é enquadramento, né? Enquadramento da máquina, que é fazer ela trabalhar retinha, né? Trabalhar alinhada, do jeito que tem que ser, tá? E esse enquadramento foi o que me fez quebrar a cabeça e que me fez chegar a algumas conclusões que eu vou mostrar para vocês aqui, para que quem estiver pensando em fazer ou quem estiver fazendo uma máquina dessa, é uma coisa que é importante, muito importante, você ficar ligado na hora de você construir uma CNC. É uma coisa que eu percebi, que eu vou passar para vocês aqui, tá? Bom, vamos lá, projeto aberto aqui, eu vou mostrar para vocês o seguinte. Primeiro ponto, é uma coisa que eu acho que eu até ressaltei isso aqui no começo, quando eu fiz a primeira base aqui da máquina, que é essa base aqui, tá? Quando eu fiz isso aqui, eu ressaltei o seguinte: é muito importante que essa primeira base da máquina ela seja extremamente alinhada no esquadro, o mais alinhado possível, tá? Porque depois que você vai montar, por exemplo, vamos supor que aqui, ó, daqui para cá eu medi, deu 1 metro, e daqui nessa ponta eu medi, deu 1 metro e 5 centímetros. Vocês concordam comigo que se esse daqui tá maior, a máquina vai ficar assim, ó, ela não vai ficar retinha aqui, ela vai ficar aberta nesse jeito aqui, ó, entendeu? Ou seja, na hora que você colocar as barras, as barras lineares, que são essas aqui, ó, são essas barras aqui. Na hora que você colocar essas barras na máquina, né? Na hora que você colocar as barras na máquina, o que vai acontecer? A barra vai ficar assim, e a máquina simplesmente não vai correr, porque não estão paralelamente alinhadas, certo? Ela simplesmente não vai correr. E por isso é importante que a máquina seja muito bem alinhada. Um outro detalhe que foi o que eu percebi agora,
quando eu fui fazer o enquadramento da minha máquina, eu vou usar o termo enquadramento aqui, não sei nem se é o termo correto, mas quando eu fui fazer o enquadramento da máquina, foi com o seguinte: esse eixo aqui, ó, esse lado do eixo, ele pode estar mais para frente do que esse lado, ou seja, ele fica neste sentido aqui, ó, fica torto, certo? Se a máquina ficar neste sentido, com o eixo torto, né, ela vai, na hora que eu precisar fazer um corte aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês, vamos supor que eu queira fazer um corte neste sentido, né? A máquina, se ela estiver alinhada para frente, ela vai correr assim, ó, retinho, certo? Vai correr reto. E mais na hora que eu precisar fazer um corte nesse lado, nesse sentido, a máquina, ela não vai cortar reto igual tá aqui, ó. Ela vai cortar assim, ó, deixa eu mostrar aqui. Ela vai cortar assim, vai cortar torto, ou para cá, ou para cá, para baixo. Então por isso é muito importante você fazer o enquadramento certinho da máquina, para que isso não ocorra, nem para que ela corra nesse sentido ou nesse sentido, e nem para que ela corra lateralmente torto nesse sentido ou nesse sentido. Vocês entenderam? E essa foi a dificuldade que eu encontrei por conta do seguinte: na hora de soldar, né? Na hora de soldar, tudo isso aqui vai puxar quando for soldar. Tudo vai puxar e a máquina pode entortar, né? O eixo Y aqui, ele pode simplesmente começar a entortar e perder o alinhamento, né? Mesmo que seja muito pequenininho o alinhamento. E qual que é a solução para isso que eu observei? São duas. A primeira é você fazer a máquina 100% alinhada. A medida que você fizer aqui, daqui, se você pegar uma trena e medir daqui para cá, sei lá, dá 3 metros. Se você pegar do outro lado aqui e medir para cá, tem que dar 3 metros. A mesma coisa na lateral. Se você medir daqui para cá, 3 metros. Daqui para cá, 3 metros. De preferência, tá? Para que você tenha uma máquina 100% alinhada. Outro detalhe que eu observei, quando eu fiz a minha, deixa eu ver aqui se vai dar para mostrar. Aqui, ó, aqui vai ficar bem claro. Vou fazer até a linha aqui, ó, para vocês entenderem. Na minha máquina, eu fiz um corte de 45 graus. No caso, fiz um corte nesse sentido aqui, ó, no metalon, certo? Fiz um corte nesse sentido. Uma coisa que eu observei, inclusive assistindo alguns vídeos e observando outras máquinas, eu percebi que algumas máquinas os caras não colocam o corte de 45 graus. Eles não fazem o corte de 45 graus. Por quê? Eu acredito que por conta do mesmo problema que eu tive aqui. Eu fiz o corte de 45 graus manualmente, né? Eu não fiz ele mecanizado. Fiz manualmente. E isso me rendeu alguns milímetros aí de empeno na máquina. Quando eu meço a minha máquina neste sentido, ó, quando eu meço ela nesse sentido daqui para cá, ela dá uma medida. Quando eu meço nesse sentido daqui para cá, ela dá outra medida. Ela dá mais ou menos 6 milímetros de diferença. Não sei se para mais ou para menos, mas dá 6 milímetros de diferença. E isso é muito ruim. Nesse sentido aqui, até que tudo bem, né? Dá para aceitável, porque não vai interferir no alinhamento da máquina, tá? Mas nesse sentido daqui para cá, ó, é importante que seja bem reto, tá? Porque as guias lineares vão ficar aqui em cima. Deixa eu terminar de falar dos metalons aqui. As máquinas, os caras não estão... Algumas máquinas eu vi que os caras não fazem o corte de 45 graus para unir as duas peças. Eles cortam o metalon normal aqui, corte reto. Eles fazem um corte reto. E um dia, se eu for fazer outra máquina, eu vou fazer exatamente assim. Eu vou fazer o corte reto, que no caso é isso aqui, ó. Aqui. E aqui. E o metalon... eu vou ter que fazer o corte aqui. Aqui. Vamos ver se eu vou conseguir apagar aqui. Aqui, pronto. O corte... Os caras fazem um corte aqui, ó. Passa direto aqui. E corta aqui na ponta, faz um corte reto. E esse metalon que está aqui por dentro faz um corte reto também. Certo? Por que um corte reto é importante? É bom, é benéfico.
Porque com corte reto, você consegue medir uma peça com a outra. Ah, você vai fazer... Não são duas peças dessa daqui? É uma aqui, ó. Uma aqui na frente, outra lá no fundo, certo? Você consegue colocar uma em cima da outra e medir a distância que elas estão, o tamanho de uma das duas. Você consegue medir o tamanho. E com isso, você consegue ter a medida exata do tamanho das duas peças. A mesma coisa para cá, ó. Daqui para cá, você botar essas duas peças juntas, se elas tiverem com corte reto, você consegue medir o tamanho perfeitamente, tá? E você ainda consegue fazer uma regulagem. Já vamos supor que essa peça daqui ficou mais tortinha um pouco. Você só afasta o metalão um pouquinho, ó. Afasta aqui, regula, que você consegue. No corte de 45 graus, você não consegue fazer essa regulagem, entendeu? No 45 graus. Porém, no corte reto, você consegue fazer essa regulagem. Então, foi uma coisa que eu observei e que se eu for fazer alguma outra máquina eu vou fazer desse jeito, porque vai facilitar a minha vida pra caramba. Eu vou conseguir fazer um ajuste preciso na máquina. E foi esse ajuste aqui, ó, que eu senti falta. No caso, o ajuste daqui pra cá. Eu senti falta dele. Por isso é importante que você faça essas peças todas com as medidas perfeitas, tá? O mais perfeito possível. Que daí você vai ter uma máquina top. Você vai ter certeza que você pode medir que é 1 metro, solda uma peça aqui, trava 1 metro. Deu 1 metro aqui, solda uma peça, trava 1 metro. Você vai ter certeza que se você botar sua máquina para fazer uma peça quadrada, ela vai seguir nesse sentido o eixo Y. O eixo X vai seguir nesse sentido, vai fazer um corte reto. Se ele vai seguir nesse sentido, vai fazer um corte reto. Seguir nesse sentido, vai fazer outro corte reto. Outro corte reto, e você vai ter um quadrado perfeito. Você pode botar no esquadro que ele vai dar bom. Agora, se a tua máquina não tiver com alinhamento perfeito, ou se depois de você fazer ela, você não pensar em alguma forma de você poder ajustar ela depois de toda soldada, você tem uma forma de você dar um ajuste fino nela, você também vai sofrer na hora de você fazer uma peça quadrada. Vou mostrar ali fora para vocês. Bom, eu espero que vocês tenham entendido essa parte aí, pessoal. Porque eu apanhei muito, cara, para descobrir isso, para chegar nessas conclusões, tá? E eu observei, eu já falei no vídeo, mas eu observei que se eu medir com a trena daqui, lá no fundo, dá uma medida. Se eu medir com a trena daqui, lá no fundo, dá outra medida. E isso é preocupante para mim, porque eu não sei se essa máquina vai fazer um quadrado perfeito, né? Por isso, depois que eu medir aqui, se eu pegar a trena aqui, ó, medir daqui pra cá, deu a medida. Medir aqui. Medir. Ó, aqui tá dando uma diferencinha de mais ou menos 1 milímetro. Mais ou menos isso que tá dando aqui. 1 milímetro é até aceitável, por quê? Porque eu posso aumentar esses furos aqui, ó, o suficiente para que essa peça possa fazer isso aqui. Ela já pode fazer isso, que é o furo é maior do que o parafuso. Então ela já faz isso aqui levemente. Então eu espero que realmente essa máquina esteja apenas com uma diferença de 1 milímetro, de pouquíssimos milímetros, 1 ou 2 milímetros no máximo, para que eu possa conseguir regular por aqui, tá? Porque se não tiver, aí eu tô lascado. Mas beleza, eu tô confiando. Não dá para confiar 100%, porque a minha medida não deu legal, né? Mas beleza. Mas eu tô confiando que a trena bateu daqui para cá, ela bateu a mesma medida que bateu lá, praticamente. Porém, a máquina tem esse problema. Daqui até no fundo a medida, do fundo até da outra medida. Mas eu vou ter que seguir assim mesmo. Beleza, descobriu essa medida, trava. Travei aqui, ó, peguei umas barras que eu tenho aí. Travei lá, travei. Só que eu vou travar mais. Eu travei em cima, né? Agora eu vou travar embaixo. Travar embaixo aqui, travar daqui pra cá. A ponta lá também. Essa ponta de cá, eu também vou travar. Tudo por segurança, tá, pessoal? Porque isso aqui você só faz uma vez, tá? Então, se for para fazer uma vez só, vamos fazer bem feito. Se brincar, eu tenho mais barra ali, eu travo até aqui em cima aqui, ó. Até esse topo aqui eu vou travar ele. Se brincar, eu travo ele também, tá? Então, é isso aí. Vamos meter bronca
e travar esse trem todo e soldar. Pessoal, vamos lá. Se o cara não quebrar a cabeça, o cara não descobre as coisas, né? Eu coloquei todas as barras aqui, travei tudo, tá até as barras no chão aqui, peguei mais barra ali, tem mais duas ali. Travei tudo aqui, tudo, e falei, vou meter solda nesse trem. E aí depois eu tive uma outra ideia. Pensei, cara, eu vou montar tudo, vou riscar os dois eixos, aqui e aqui, e medir com o negócio aqui, o esquadro. E vamos ver se esse trem tá esquadrejado. É a melhor maneira, cara. Melhor maneira. Se tiver esquadrejado, tá top. Se não, a gente já conserta logo antes de soldar. É melhor do que ficar ajustando depois e dar um ajuste muito grande que esses furos aqui não vão conseguir suprir. Não é verdade? Então vamos lá. O que eu fiz aqui primeiro? Montei os eixos aqui do eixo Y, tá? Como eu trabalho sozinho, eu amarrei aqui uma liga dessas que a gente amarra em moto, amarra coisa em moto. Amarrei a liga e parafusei. A liga tá aqui ainda, só porque eu não tirei mesmo. Mas tá parafusado já aqui. As duas barras parafusadas. Deixa eu mostrar ali. Ó, e uma dica interessante para vocês, ó. Fazer o alinhamento dos eixos lineares para ficar perfeito, ó. Tá aí, ó. Mediu aqui, parafusou. Vem do outro lado aqui, mede aqui, parafusou. Aqui embaixo, mediu, parafusou. Lá de cá, mediu, parafusou. Perfeito. Ficou perfeito. Agora tem a questão seguinte: se esses eixos aqui, se essa altura que tá nessa ponta, se ela tá nessa mesma ponta, tá? Porque se não tiver, aí você vai ter um outro problema, que a máquina vai, dependendo do tipo de máquina que for, né? No caso da minha é plasma, ela vai compensar a altura. Se, por exemplo, a chapa aqui tá uma altura e aqui tá mais baixo, aqui já tá, ó. Aqui no meu exemplo aqui já tá. Essa ponta da chapa que ela tá uma altura e aqui ela tá mais baixa. Só que a máquina ela vai ter um sistema que vai compensar isso. Aqui vai estar na altura, ela vai cortar na altura que tá aqui. À medida que a chapa for descendo, a máquina vai acompanhando o desnivelamento da chapa. Então, para mim, isso aqui não é tão importante se essa parte aqui tiver mais alta ou mais baixa, porque a máquina acompanha. Porém, é importante que faça o negócio bem alinhado, né? Para não ficar mal feito, tá? Então, isso aí eu vou conferir também a altura para ver se está tudo certo. Aí aqui, aqui foi o seguinte: aqui eu furei naquele padrão que eu furei esses aqui, né? Furei com molde bonitinho, coloquei aqui a chapa. O de baixo aqui, como é mais complexo para furar, porque tem que medir certinho aqui onde vai ser a furação aqui para bater certo aqui, porque já tá tudo no eixo, né? Então dá mais trabalho, eu peguei e colei. Colado, tá perfeito. Para você ver se a tua máquina, se os eixos estão paralelos, é simples, ó. Ó. Correu livre, tá perfeitamente alinhado. Aqui ele tá, ó, dando uma parada, mas é por conta do... Ó. É só para um lado que ele tá parando, ó. Pro outro, ó, tá correndo livre. Mas é porque eu apertei esse rolamento aqui, que ele tem um parafusinho embaixo aqui na lateral, que você aperta para tirar a folga dele. Eu apertei para tirar a folga, por isso que ele tá dando essa segurada, ó. Entendeu? Fora isso, tá perfeito, o alinhamento tá perfeito. Se o alinhamento aqui não tivesse bom, dessas duas barras não tivesse paralela, o que ia acontecer? Como aqui tá colado, na hora que eu jogasse para cá, ele ia descolar aqui o piloblock, o rolamento ia descolar da chapa, tá? Como não descolou, tá perfeito. O que eu fiz aqui para fazer o teste, né? Peguei esse tubo aqui, soldei aqui na chapa, 2 pontinhos só, botei o pincel dentro. Botei um calço ali no pincel. E o que a gente vai fazer agora é testar se essa chapa realmente vai fazer o risco em 90 graus. Então bora ver agora. Agora eu tenho que travar aqui, ó, o eixo lateralmente. Bom, pessoal, como eu falei agora há pouco, a gente só ganha experiência, a gente só descobre as coisas se a gente for quebrando cabeça e tentando.
Eu fiz mais um risco aqui. Não sei se na última cena que eu fui almoçar ainda, fiquei quebrando cabeça um monte aqui durante a pausa no vídeo. Quebrei muito cabeça, fiz mais uma linha aqui. E fui almoçar e tô voltando agora pra continuar isso aqui. O que eu fiz agora, pintei aqui com uma tinta de secagem rápida. Acabei de pintar, já tá seca já, ó. Pra poder riscar essa parte aqui, pra deixar a marca certa. A última linha que eu fiz aqui, aqui tá certinho em cima da linha. Ou não, pera aí, acho que saiu aqui de cima da linha. Mas uma coisa é certa, eu consegui um alinhamento aqui que me mostra que a minha máquina tá cortando torta. Olha só, vocês podem ver que na ponta aqui, ó, ela tá abrindo, certo? Aí o que eu fiz? Fiz um outro dispositivo aqui, peguei uma broca que eu tenho ali. Peguei esse pino aqui do pistão do Fusca, botei uma mola dentro. O lado oposto da broca eu fiz uma ponta nela, né, no esmeril, para poder riscar. Aí a mola faz isso aqui, a broca faz isso aqui lá dentro, entendeu? Eu vou tirar ela daqui da posição, vou trazer para cá. A chapa eu soldei aqui para não ficar saindo do lugar, ó. Soldei lá também para não sair do lugar. Tá bem firme agora. E aqui também eu travei com 2 alicates. E agora ela não se move para nenhum lado, porque isso aqui faz muito esforço, né? E bora testar esse negócio. Rapaz, esse trem ficou bruto, hein? Agora é o seguinte, eu vou fazer o mesmo esquema de travamento na lateral, para ela não fazer isso aqui. Que agora eu vou correr para a lateral, né? Então, vou soltar aqui o alicate. Pronto, eu travei aqui com o alicate e travei aqui para ela não fazer esse movimento. Agora vamos cortar esse negócio para cá e vamos ter uma medida bem precisa aí. Fruta que partiu. Esqueci que o negócio não tem. Puta merda. Ah, beleza. Mas o importante é que a gente fez a linha aqui. Bora lá. Aqui nessa posição ele riscou muito forte. Riscou fundo aqui, ó. Já nessa posição aqui, foi uma posição que a broca não conseguiu riscar com força não. Mas dá pra ver a linha perfeita aqui. Fui e voltei várias vezes para ter certeza de que a broca ia passar no mesmo lugar. Passou sempre no mesmo lugar. E agora vamos ter a prova final de se essa bicha tá alinhada ou não. Isso é claro, confiando também na minha ferramenta aqui, né? Poxa, rapaz, bora ver aqui, alinhar agora por esse lado aqui. Perfeitamente alinhado. Nossa senhora, tá perfeito. Pessoal, alinhei aqui perfeitamente aqui, ó.
A linha tá certinha aqui. E aqui, ó. Olha só onde a linha tá batendo ali, ó. Ó. Certinho, cara. Certinho. Meu amigo. Cara, ficou muito massa. Muito massa. Top. A linha bateu certo. Tá fazendo o esquadro perfeito aqui. Isso confiando no meu esquadro aqui, né? No meu esquadro da Shopee. Mas, cara, eu vou confiar nisso. Não vou mais mexer em nada. E vou travar tudo agora. Agora sim. Vou travar e soldar. Pessoal, vou ser honesto com vocês. Eu não... De construção de CNC, eu não manjo muito de construção de CNC. Essa é a... Eu fiz uma, duas, três... Essa é a quarta que eu faço, né? A primeira eu fiz uma router bem pequenininha, toda de MDF, ficou legalzinha. Fiz alguns serviços com ela, mas dava muito trabalho. Foi a minha primeira. Desmontei. A segunda eu tentei fazer uma grande. Aí o projeto não foi pra frente. Não deu certo. A terceira eu fiz uma que ela tá inclusive aqui, ó. Deixa eu mostrar. Essa daqui, ó. Se vocês comentarem que querem mais detalhes dessa máquina, eu faço um vídeo só mostrando aquela CNC ali. Explicar o que que é, o que que ela faz. Mas é um projeto que eu nunca terminei. E a quarta máquina é essa daqui que eu tô fazendo agora. E eu até então eu não vi nenhum conteúdo que mostre isso aqui que eu tô fazendo, cara. Então eu acho que merece um joinha aí. Dá um joinha no vídeo aí, se inscreve aí no canal, compartilha, né? E comenta aí de onde é que você tá assistindo esse vídeo, para ver onde que esse vídeo tá chegando. Mas, pessoal, o enquadramento ficou muito bom, né? De primeira já deu certo. E agora o negócio é travar a máquina toda, botar ferro em tudo e começar a soldar esse negócio, porque eu já tô agoniado para finalizar isso aqui. Vamos lá. Será que o homem exagerou? Aqui, 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 ali. Do outro lado tem mais, ó. Olha só. Trava lá, ali, ali, aqui, aqui. Vai ficar bom, hein? É pra não mexer mesmo. Bom, pessoal, tá finalizado aqui as soldagens da máquina. Não gravei a soldagem porque eu precisava pôr o telefone para carregar. Falta só tirar os ferros agora. Eu tô esperando um pouquinho porque eu, no fim das contas, eu resolvi colocar essa barra aqui. Eu acabei de soldar ela, tá quente ainda. Aí deixar ela dar uma esfriada, né? Pra não correr nenhum risco. Mas acho que ela já tá fria o suficiente já. Aqui, tô pondo a mão aqui. Tá de boa. Tá bem friazinha já. Eu vou tirar as barras aqui. Eu coloquei isso aqui, né, pra dar mais um reforço, porque eu percebi que quando eu pegava aqui esse eixo aqui, chacoalhava ele pra um lado e pro outro, ele fazia isso aqui, ó, o eixo inteiro, fazia isso aqui ainda. Mas isso era antes de soldar, né, era só no ponteamento. Não sei se com a solda completa ia mudar. Porém, eu resolvi fazer isso aqui pra dar mais um reforço, né, ainda tem esses aqui ainda, ó. Esses aí que ainda ajuda a ligar uma barra na outra e reforça mais ainda. E é interessante também que essa daqui é deitada, né? Enquanto que essa daqui é em pé. E isso faz um T, né? Faz um reforço melhor ainda. Ah, tá de sacanagem, cara. Pô. Não deu jeito, pessoal. Reduziu, mas muito pouco, né? Ah, mas tem um detalhe também, tô observando agora. Nossa, meu Deus do céu, como essa solda puxou, Jesus. Pessoal, olha o tanto que a solda puxou, ó. Isso aqui, ó, foi pra dentro. Ó, tá. Aqui já tá passando pra dentro aqui, ó. Por isso que eu tinha que ter colocado um metalão mais largo. Ó, aqui puxou mais ainda, ó. Olha isso. Meu Deus. Não prestei atenção nesse ponto. Eu deveria ter colocado uma barra daqui pra lá, pra não deixar ele puxar pra dentro. Pô, sacanagem, cara. Bora ver o lado de lá como é que tá. Se puxou muito, se não puxou. Cara, aqui fez pra afastar. Provavelmente por conta do lado de lá que puxou. Então, poxa.
Vamos ver o que eu consigo resolver aqui desse negócio. Ó, pessoal, o exemplo aqui na prática daquilo que eu falei para vocês sobre o paralelismo das guias lineares, que são esses eixos aqui. Olha só, para lá ela tá correndo, ó, solto, certo? Soltinha. Mas se eu empurro pro outro lado, ó, o que acontece? Travou. E ó, pesado, ó, pesado, ó, tá empurrando a máquina. Não vai mais. Puxar para trás, ó, travou. Travou o eixo Y. E por que isso aconteceu? Porque na hora de soldar, fechou ali. Não me liguei, infelizmente. Tinha que ter botado uma trava no meio para evitar disso acontecer. Porém, isso dá para consertar tranquilo, tá? O que eu vou fazer? Eu vou só soltar o parafuso aqui. Soltar um dos parafusos, vou soltar esse primeiro, para ver qual lado que vai empurrar. Se ele vai puxar aqui para dentro, ou se vai empurrar a barra para fora quando ele chegar para cá. Que nem saiu o parafuso aí, ó. E realmente ela puxou para dentro, tá? Que a barra veio, ó, para cá, ó. Agora vamos ver se ela soltou. Soltinha, ó. Soltinha. Vamos ver se ela se mexe aqui. Esse aqui a gente conserta. É só soltar o parafuso do lado de cá, alinhar tudo direitinho. Eu posso soltar esses parafusos aqui também para fazer o alinhamento, tá? Os parafusos aqui dos rolamentos. Eu posso simplesmente soltar eles também e fazer o alinhamento, tá? Isso aqui não é nada tão preocupante não, tá? Eu me preocupei aqui, mas isso aqui não é nada assim grave não. Só o que eu achei meio paia é porque ele puxou um pouquinho para dentro, né? E já perde um pouco de área aqui para colocar o parafuso no lugar aqui, tá? Mas vamos ver, deixa eu ver o lado de cá, como é que tá. O lado de cá tá o lado de cá tá um pouquinho coisa para cá, então tem como consertar, porque a gente empurra um pouquinho para lá, aí conserta aquele lado de lá, beleza? Mas o ideal mesmo era ter travado o meio, tá? Ter travado o meio, que daí ia dar legal. Bom, rapaziada, eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Só vou tirar algumas conclusões aqui com vocês para complementar, né, o que eu aprendi agora com relação ao empeno da máquina e a solda e tudo mais, tá? Para que quando vocês forem fazer a máquina de vocês já estarem ligados onde vocês não podem errar. O primeiro ponto que eu acho que é importante é que eu não me atentei nesse ponto aqui. A base aqui do eixo da guia linear, ela é quase 50 milímetros, certo? E o metalon que eu escolhi é um metalon de 50 milímetros. Eu recomendo vocês comprarem um metalon mais grosso, tá? Um metalon que seja aí de 60 milímetros mais ou menos. Com um metalon mais largo você vai ter mais área para você fazer isso aqui, ó, se for preciso, entendeu? Para você acertar a guia direitinho, para você não perder área, porque aqui, ó, qualquer movimentinho que eu faço para um lado para o outro, eu já perco a área de colocar parafuso, entendeu? A área de contato para colocar parafuso, tá bom? Então esse detalhe aí para vocês se atentarem. O outro detalhe, eu travei tudo aqui, né, para poder fazer a soldagem. Só esqueci de travar aqui embaixo. Então não se esqueçam, travem aqui embaixo, ó, bem justo mesmo, trave bem justo, porque essa parte de baixo ela fechou, entendeu? Inclusive eu coloquei aqui o negócio aqui, ó, dá pra ver que ele tá um pouquinho aberto em cima. Tá um pouquinho aberto em cima. O de lá ele tá um pouco mais aberto, tá? Então essa parte aqui fechou e acabou atrapalhando um pouco aí. Mas mesmo quando acontecer isso de fechar, se você tiver um metalon mais largo, você vai conseguir regular aqui, entendeu? É só tirar o parafuso e deixar a guia linear vir sozinha, tá? Um outro ponto que eu observei, que eu achei que ia acabar 100%, mas não acabou, tá? Se eu balançar esse lado aqui, ó, aquele lado lá faz isso aqui, ó, o eixo inteiro faz isso aqui, ó. Quando ele estava só ponteado e sem essa barra aqui, ele fazia bastante, sacudia aqui,
fazia bastante. Agora ele praticamente não faz. Eu consegui resolver aqui uns 90, 95% do problema de fazer isso aqui, tá? Não é é bom que não tenha, tá? É bom que não tenha, mas é bom diminuir o máximo possível. Mas se você já no caso aqui, como eu vou usar dois motores, e os dois motores trabalham iguais, né, dando o mesmo giro em cada lado, não vai acontecer da máquina fazer isso aqui ou isso aqui. Se um motor girar mais do que o outro, não vai acontecer da máquina fazer isso aqui ou isso aqui, porque os motores giram igual. Porém, acontece de dar algum erro no motor, o outro continuar girando e ela fazer isso aqui. Então é importante que a máquina tenha resistência nisso aqui tudo, para ela não fazer isso aqui fácil, tá? Ela diminuiu aqui bastante. E depois que eu prender aqui as guias lineares com todos os parafusos que tem que prender, ela vai ficar um pouco mais forte ainda, tá? Um outro ponto que eu acho importante, que eu acho que é o que está fazendo ela ainda ter um pouquinho desse balanço dela, é esse metalon aqui. Esse metalon eu acho que ele é muito... Talvez a parede muito fina, mas não só a parede, eu acho que também o que pega mais mesmo é a largura dele, tá? Eu acho que se eu colocar um outro apoio aqui, possa diminuir isso aí. Por isso, eu já estou pensando aqui, ó, essa parte aqui vai sair fora, né? Essa daqui da marcação aqui para cá, eu vou cortar fora também. Então vamos ficar com isso aqui. Então eu vou pegar uma chapa que eu tenho ali, que é a chapa que eu comprei para fazer o eixo Z, né? O eixo que sobe e desce. E eu vou fazer um suporte, né? Assim, que vem daqui para cá, certo? Com aquela chapa, uma chapa de mais ou menos 5 milímetros. Vou fazer um teste e ver se diminui essa torção que ela tem no eixo, tá? Esse metalon aqui, eu acho que ele é o maior responsável por esse molejo, tá? Apesar de que eu não queria tampar essa lateral aqui, porque assim eu tenho uma manutenção, né? Eu posso ter uma manutenção do eixo Z, eu posso simplesmente tirar ele aqui pela lateral, ó. Se for, eu não sei como é que vai estar o final do projeto, né? Mas pode ser que eu consiga, em alguma possível manutenção, tirar esse eixo aqui por aqui, tá? Se for fazer manutenção, mas eu não sei. Eu vou fazer um teste, né? Eu vou fazer um teste, né? Com a chapa vindo daqui e vindo para cá, para ver se eu consigo tirar mais ainda desse molejo que ela tem. Aqui do jeito que tá, já tá bom. Já tá bom. Depois que prender aqui as barras, porque elas também dão uma mexidinha quando eu chacoalho assim, ela mexe um pouco também. Eu acho que eu vou prender a barra primeiro para depois fazer esse ajuste, tá? E esse metalon que eu coloquei aqui também, ele não é só para dar resistência na estrutura, tá? Ele é para dar resistência, mas ele é também para fazer a esteira porta-cabos, tá? Aqui vai vir, aqui nesse ponto vai vir uma chapa U, né? Uma chapa que ela é um U nesse formato assim, certo? E eu vou colocar ela aqui em cima e os cabos vão passar aqui em cima. No caso, o eixo Z vai se mexer para lá e para cá e os cabos vão ficar presos aqui no eixo Z, vão ficar acompanhando o eixo Z com esse metalon aqui como base, tá? Então ele já serve para estrutura e para acomodar aí o cabeamento que vai vir para esse eixo inteiro. Bom, então é isso aí, pessoal. Vou encerrar o vídeo por aqui. Eu não sei qual tamanho que tá esse vídeo, mas todos os vídeos que eu tô fazendo, eu tô levando dias, né, para finalizar cada etapa, porque é muito demorado, tem que quebrar muita cabeça, tem que pensar muito antes de fazer, e é muita correria, é muito cansativo, cara. Hoje mesmo eu tô só o pó da rabiola. Que horas são agora? Agora são 18h31, mas também tá mais ou menos no horário de parar mesmo. Mas hoje eu tô muito cansado, muito mesmo. E isso aqui é muito cansativo, cara. Você trabalhar cortando ferro, solda, aí tem que sair toda hora para comprar alguma coisa. E aqui é um calor terrível, terrível, porque o meu telhado aqui ele ficou bem baixinho, né? Ali ficou, praticamente bate minha cabeça quando passa aqui, ó. Ficou muito baixinho o telhado de ferro, aqui é muito quente no meu estado. Aí eu tenho que colocar um climatizador aqui daquele gigantão, né? Para poder melhorar aqui o trabalho, porque trabalhar com plasma vai esquentar pra caramba. E ainda mais nesse calor, esse telhado baixo vai dar ruim. Então, tô bem cansado hoje. Então beleza, eu vou finalizar por aqui.
e editar esse vídeo para poder lançar ele para vocês assistirem, beleza? Obrigado e não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo. Compartilhar não, porque eu sei que ninguém compartilha, né? Nem eu compartilho, cara. Eu falo só por impulso mesmo. Mas comenta aí, cara. Comenta de onde você está assistindo esse vídeo, né? Dá um joinha no vídeo aí pro YouTube também ajudar a gente a crescer aí, beleza? Valeu!